Shalom, a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a tua vida, nessa quinta-feira de santificação, amém? Que o Senhor continue abençoando, derramando do seu poder, da sua presença sobre a tua vida, sobre a tua casa. Nós temos recebido uma palavra abençoada e cada dia o Senhor ele tem se manifestado de uma forma. Nós aprendemos já que o Espírito Santo ele é Deus, ele é uma pessoa, que ele é esse nosso companheiro, né, para todas as horas, para todos os momentos, ele está conosco e que é desejo dele que nós venhamos estar conectadas com ele, conectados com ele, amém? E hoje não é diferente. Hoje, nessa quinta-feira, nós vamos ver o tema da nossa ministração de hoje, né? É o Espírito Santo na vida dos incrédulos, amém? E vamos saber de que maneira que o Espírito Santo ele trabalha, ele opera na vida dos incrédulos. Em Efésios 2:1, a palavra do Senhor descreve, né, o estado espiritual dos incrédulos como alguém que está envolvido, que está morto nos seus próprios delitos e pecados. E quando a gente se depara com essa palavra, a gente pode analisar e olhar para trás e ver que um dia nós estávamos nessa condição, mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. Mas graças a essa obra maravilhosa do poder do Espírito Santo de Deus, porque ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Amém? Então, a Bíblia diz que em 1 Coríntios 2, de 9 a 10, diz que as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. Então, Deus revela a sua palavra, Deus revela a sua verdade, Deus revela através do seu Espírito Santo. Amém? Através do Espírito Santo. Que esse Espírito que se comunica com o nosso Espírito e que nos convenceu um dia da nossa condição, que nós estávamos trazendo toda a verdade, iluminando o nosso entendimento, removendo todas as trevas da nossa vida e colocando a sua maravilhosa luz, iluminando a nossa mente, o nosso entendimento, amém? Então, é assim que o Espírito Santo de Deus, ele trabalha também na vida dos incrédulos, ou seja, daqueles que ainda não despertaram para essa verdade, né? Que ainda estão mortos, ou seja, ainda estão vivendo no seu próprio, com a sua própria vontade, com seus olhos ainda fechados, estão vivendo na incredulidade, porque ainda não deixaram com que a palavra de Deus, na verdade, viesse trazer essa libertação, essa salvação, essa cura sobre a sua vida. Mas, como que o Espírito Santo trabalha junto aos incrédulos? Em João 16:8, que é a nossa referência, né, principal aqui, Jesus diz que o Espírito Santo convencerá primeiro o mundo do pecado. Então, quem pode convencer o homem, a humanidade do pecado, da sua condição de delito, da sua condição de morte espiritual, da sua condição de pecado mesmo, de princípios fora do padrão de Deus, da verdade de Deus? Quem pode convencer? Somente o Espírito Santo de Deus. Porque se você for analisar a sua vida, você vai perceber que pelas tuas próprias forças, o homem, pelas suas próprias forças, ele não tem condições de sair desse estado. Mas para isso Deus enviou o seu Espírito para que convença o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E esse convencer se dá através de quê, queridos? Se dá através da propagação do Evangelho, através da própria palavra. A palavra do Senhor diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, a partir do momento que nós ouvimos a palavra, essa palavra entra na nossa vida,
passa na nossa mente, no nosso coração, e essa semente ela vai gerar um fruto. Pode não ser hoje, pode ser amanhã, pode ser depois, mas a palavra de Deus, ela não volta vazia. Não é isso? Então, é através dos propagadores da palavra, dessa proclamação do evangelho que hoje somos nós. A igreja do Senhor faz essa obra, mas convencer essa missão é do Espírito Santo de Deus, amém? E é Ele quem convence. Foi Ele que me convenceu. Um dia eu estava na minha incredulidade, você estava na sua incredulidade, vivendo a sua vida conforme a sua natureza pecaminosa, mas pela palavra de Deus que entrou um dia no teu coração, seja através de um louvor, de uma ministração, de uma dança, seja através da palavra pregada, seja através de uma leitura que você fez, um versículo que você leu, a palavra de Deus ficou ali. E o Espírito Santo fez a sua obra, te convencendo do pecado. Amém? Que nós sozinhos não tínhamos condições de abandonar e de deixar, de sair dessa nossa condição, mas através do Espírito Ele nos mostrou que nós éramos pecadores e que nós precisávamos ser perdoados, nós precisávamos ser justificados, nós precisávamos ser salvos. Amém? Glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus aí, porque o Espírito Santo, ele é lindo e ele é tremendo. O Espírito Santo também, ele tem essa missão de convencer o mundo da justiça, do pecado, da justiça e do juízo. Em João 16, de 8 a 10, a palavra do Senhor diz: o Espírito Santo também convencerá o mundo da justiça. E bem no final diz assim: porque vou para o Pai e não me vereis mais. Amém? Então o Senhor, ele deixou essa obra perfeita, porque ele fez a sua missão, cumpriu a sua missão aqui na terra, mas quando ele foi, ele enviou o seu Espírito para dar continuidade a essa obra. E junto conosco, aqueles que já exerciam a fé e todos aqueles que ainda haveriam de crer nele. Amém? Então nós somos parceiros do Espírito Santo nessa missão de propagar o evangelho, de lançar as sementes e o Espírito Santo convencer. Amém? O Espírito Santo trazer esse entendimento sobre aquele que ouve, aquele que vê, aquele que recebe a palavra de Deus. Mas o que é justiça? A justiça para as pessoas que estão longe da fé, para as pessoas que ainda não têm esse entendimento, as pessoas que estão ainda distante do Senhor, que ainda não compreendem a sua palavra, não conhecem de alguma forma a sua palavra. Para eles, quando ouvem essa palavra justiça, nos remete a uma pessoa que é correta, uma pessoa que cumpre a lei, uma pessoa que é irrepreensível na sua moral, né? Então, essa é o padrão, é o modelo de justiça que nós temos, né? Dentro da nossa sociedade. Mas a justiça, na visão de Deus, ela opera de uma outra forma. De que modo, amados? O Senhor Deus, ele entregou o seu Filho, justo, sem pecado, para se entregar, para pagar um preço de cruz que ninguém poderia pagar, por mim, por você, por toda a humanidade, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, para que todo aquele possa entrar no reino de Deus através de Jesus, porque ele é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por ele. Então, ele nos redimiu, ele nos justificou dos nossos pecados. Quem poderia pagar um preço tão grande assim? Porque por alguém bom, alguém pode se sacrificar. Não é isso? Por alguém justo, alguém correto, alguém pode se sacrificar. Mas por um injusto, por incrédulos, pecadores. E como era a nossa condição que nós estávamos antes de conhecer ao Senhor Jesus, quem poderia pagar um preço
por algo que já estava perdido? Somente Deus. E Ele assim o fez. Então, somente o Senhor pode fazer isso, nos redimir dos nossos pecados. Nós não podemos redimir ninguém, não podemos redimir uma outra pessoa. Amém? Mas nós podemos conduzi-la àquele que justifica de todo o pecado. Então, essa justiça é a justiça do reino de Deus. Amém? Em Romanos 3, 23 e 24, a palavra do Senhor diz: pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, e são justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então, pela graça de Deus, nós somos justificados. E todos os nossos pecados são perdoados. Nós somos redimidos dos nossos pecados. Amém? Então, sobre nossa vida não há mais julgo, não há mais acusação, não há mais condenação. Em 2 Coríntios 5:21, a palavra de Deus diz: aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Em Romanos 4:25 diz: ele, Jesus, foi entregue por nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Então, o Senhor é quem nos justifica de todos os nossos pecados. E outrora nós estávamos mortos nos nossos pecados e delitos, mas através do Espírito Santo de Deus, nós fomos despertados e nós saímos da morte para a vida. E sobre a nossa vida não há mais acusação. Amém? Não há mais acusação, porque o preço já foi pago. O preço de cruz já foi pago para que nós pudéssemos ser redimidos e sermos livres. Amém? Então, o Espírito Santo de Deus, ele tem essa missão incrível, que é também agir na vida daqueles que ainda estão na incredulidade. Amém? E em convencer o mundo, ou seja, toda a humanidade, do pecado, da sua condição de pecador, da justiça, de que Jesus Cristo, ele pagou o preço e nós podemos sim ser justificados. Ele é quem nos justifica diante do Pai. Amém? Ele. E também do juízo. Amém? O Espírito Santo de Deus também convencerá o mundo do juízo. Que juízo é este que a Bíblia fala? E quem é o príncipe deste mundo? Amém? A Bíblia diz que o príncipe deste século, ele tem cegado o entendimento de muitos para que a luz do Evangelho, a palavra de Deus, não resplandeça. Ou seja, a pessoa permaneça na sua condição de pecado. Amém? Com a sua natureza pecaminosa, vivendo as suas próprias vontades, satisfazendo a carne, os desejos da carne, a inclinação da carne e se afastando de Deus. Mas o Espírito Santo de Deus, ele está se movendo sobre toda a terra. Amém? A igreja do Senhor está se movendo, a igreja do Senhor está avançando, conquistando os territórios, lançando a palavra, semeando a palavra. E o Espírito Santo de Deus, ele está cumprindo com a sua missão, que é convencer. Amém? Então, do juízo, convence do juízo, porque o Espírito Santo convencerá o mundo do juízo. Primeiro, mediante o sacrifício de Jesus, Deus perdoa a deslealdade da humanidade e reprova o diabo, que escravizou o homem no princípio, roubando, usurpando o mundo todo que Deus havia dado para ele. Não é isso? E em segundo momento, é uma maneira de Deus mostrar à humanidade a sua reprovação. Ou seja, esse juízo de Deus, em primeiro momento, o Senhor, ele vem e ele nos perdoa. Ele perdoa os nossos erros, as nossas falhas, os nossos pecados.
e ele nos justifica. Amém? E ele reprova as ações do diabo. Então o inimigo já é julgado, o inimigo ele já tem o seu destino, sobre ele já foi declarado a sua sentença. Ele é vencido, ele é derrotado nas nossas vidas. Amém? E também para mostrar o juízo de Deus, também é uma maneira de Deus mostrar à humanidade a sua reprovação, ou seja, Deus ele não se compactua do pecado. Deus, ele abomina o pecado. Amém? Abomina o pecado, não o pecador. Por isso que até hoje o Espírito Santo, ele permanece, ele intercede por nós, ele faz a sua obra no mundo todo, convencendo pessoas de que somente Jesus é o Senhor. Então, o que é interessante, é assim tão maravilhoso, que mesmo diante dessa situação que nós vivemos, onde muitas pessoas às vezes têm se fechado para Deus, têm trazido um julgamento sobre Deus, mas ainda assim eu quero te dizer que Deus ele é bom e o perdão e o amor dele da cruz não muda, independente da nossa condição em acreditar nele ou não acreditar nele, em acreditar na palavra, receber a palavra e em não receber a palavra. O amor de Deus e o sacrifício da cruz, eles não mudam independente de nós. Amém? Então que você receba sobre a tua vida aí hoje e que você se agracie, que você se envolva cada vez mais, busque conhecer cada vez mais do Espírito Santo de Deus, dessa obra maravilhosa que ele começou a fazer na nossa vida, quando nós ainda estávamos na incredulidade. E ele nos despertou para conhecer, para compreender a palavra de Deus e saber que Jesus Cristo, ele é o único caminho. Amém? E para a gente finalizar, qual é esse plano de salvação? Amém? Como trabalha o Espírito Santo para levar incrédulos a aceitarem Jesus como seu Salvador pessoal? O que o Espírito Santo faz? Isso acontece por causa de um milagre. Porque para nós, para mim, é um milagre, que é um novo nascimento. É o novo nascimento, essa mudança de identidade. Não do nosso nome, mas do nosso caráter, das nossas práticas, dos nossos princípios, do nosso crer, da nossa fé, do nosso credo. Amém? Então o Senhor, ele opera em nós esse milagre, que é o novo nascimento. E esse novo nascimento, ele se dá no nosso espírito. Amém? Ele se dá no nosso espírito, como o Senhor explicou, o Senhor Jesus falou para Nicodemos. O homem não pode mais voltar para dentro do ventre, do útero da sua mãe, mas ele nasce no espírito, um novo homem, uma nova mente, um novo coração. Amém? Então nós podemos assim, quando este mover acontece na nossa vida, na vida daquele que um dia era incrédulo e que agora creu na palavra de Deus como a verdade, ele experimenta esse novo nascimento e ele recebe na sua vida o Espírito Santo de Deus. E ele crê na obra da graça, e ele crê na obra da redenção de Jesus. Amém? Então o Espírito Santo, ele vai trabalhando, ele começa a colocar fé, ele começa a fortalecer a nossa fé. E cada dia mais ele vai ampliando o nosso entendimento, nos despertando para a palavra, nos convencendo da palavra, nos ensinando a orar, nos ensinando a ter esse relacionamento com ele, nos ensinando a confiar e fortalecendo a nossa fé no Senhor a cada dia. Amém? Então eu quero te abençoar nessa noite, que
o Espírito Santo de Deus venha nos usar como esse canal, como esse instrumento nas mãos dele para propagar o reino, para que aquele que ainda não crê, que ainda não conhece, venha crer e venha conhecer o Senhor Jesus. E venha ser liberto da sua condição de pecado. Amém? E venha ser justificado pelo sangue de Jesus que ele derramou na cruz por toda a humanidade. Então eu quero orar pela tua vida. Senhor Deus, muito obrigada, Espírito Santo de Deus, porque um dia o Senhor nos resgatou, o Senhor nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo, Pai. Deus, que o Senhor venha convencer a tua igreja de que nós somos esse instrumento nas tuas mãos, que o Senhor venha nos usar para lançar essa semente, Senhor, por onde assim nós caminharmos, em todos os territórios por onde passarmos, porque quem convence não somos nós, mas é o teu Espírito, Pai. E o Senhor conta conosco para essa obra. Que o Senhor abençoe a vida de cada pessoa nesse momento, de cada discípulo, a vida, Senhor, daqueles que ainda não conheciam o Senhor, que nunca ouviram, nunca tinham ouvido essa verdade, Pai, mas que ele saiba que independente, Deus, do seu pecado, o Senhor já pagou todo o preço. E o nosso inimigo, nosso adversário, aquele que tenta nos impedir de nos aproximarmos do Senhor, meu Deus, ele já foi sentenciado, ele já foi julgado. E para ele, Deus, é a condenação eterna. Mas para todo aquele que crê, é a vida eterna. Então, Senhor Jesus, muito obrigada, Deus, por ter enviado o teu Espírito Santo, Consolador, nosso amigo, presente nas nossas vidas e na vida também daqueles que ainda hão de crer. Muito obrigada, Pai, em nome de Jesus, que a bênção do Senhor repouse sobre a tua casa, em nome de Jesus.